Com pensos reutilizáveis, sinto-me limpa! Sinto-me bem! E o melhor de tudo é que depois de lavados posso voltar a sentir tudo isto para o mês que vem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, mais conhecida como Eco Mommy, as dicas da Fafá. E hoje trago-vos mais uma dica eco. Brincadeiras à parte, e espero que tenham gostado daquela minha intro, os pensos reutilizáveis são uma excelente alternativa para quem procura alternativas zero plástico aos produtos menstruais convencionais. Os pensos reutilizáveis, eu tenho aqui vários para vos mostrar, são compostos essencialmente por um núcleo absorvente, que é o que absorve o nosso fluxo menstrual, e uma camada impermeável. Normalmente o que está em contacto com o corpo da mulher é algodão, bambu, uma fibra natural, regra geral. Há exceções, mas eu gosto mais dos que têm fibras naturais em contacto com o meu corpo. E porquê é que podemos optar por pensos reutilizáveis? Antes de mais, porque uma mulher gasta milhares de pensos descartáveis ao longo de todo o seu ciclo menstrual. Os números vão variar de mulher para mulher, depende muito do seu ciclo. Por exemplo, eu tenho um ciclo bastante curto, usaria menos pensos do que uma mulher que tenha um ciclo mais comprido. Sendo assim, além de serem mais amigos do ambiente, porque não estamos a deitar descartáveis para o lixo, são também muito mais amigos da carteira. Cada penso reutilizável vai durar anos. Cada penso descartável, temos de comprar a cada mês um pacote e, portanto, esses custos rapidamente se juntam. Aqui sai muito mais barato. Além disso, eles são muito mais confortáveis, são muito mais divertidos. Convenhamos que me dá mais gozo usar algo assim naqueles dias do que usar um penso descartável. Ajudam a prevenir infecções, ajudam a prevenir maus odores, aquele odor do sangue em contacto com os químicos que estão presentes nos pensos descartáveis. Portanto, esses químicos, além de não estarem em contacto com o nosso corpo, também não vão libertar esse odor. Aquilo que nós cheiramos é mesmo o cheiro do nosso corpo. São também uma maneira de nós conhecermos um pouco melhor o nosso fluxo, são uma maneira de nós conhecermos um pouco melhor o nosso corpo, de nos conectarmos com o nosso corpo. Claro que surgem muitas dúvidas quando falamos de pensos reutilizáveis, uma delas é como é que eles se usam. É muito simples. Se verificarem, este penso tem molas e são estas molas que vão prender nas cuecas. Portanto, neste caso é o padrão giro que fica virado para nós colocamos nas cuecas e fechamos com uma mola. Pronto, já está. Então, e depois de usar? Muito simples, depois de usar, tiramos e colocamos numa bolsinha impermeável. Quantos é que eu preciso? Isso também vai depender muito de mulher para mulher. Eu tenho um ciclo que dura mais ou menos 3 dias, no quarto dia já não tenho mesmo quase nada, é residual, e eu safo-me com 8 a 10 pensos por ciclo, mais 2 pares de cuecas menstruais. Também convém referir que eu também uso cuecas menstruais. Se utilizar copo menstrual, também vai precisar de menos pensos. Portanto, isso vai variar muito mulher para mulher. O que é que eu recomendo? Que comprem 1 ou 2 para experimentar e vão vendo ao longo do vosso ciclo como é que se dão, vão intercalando com os descartáveis. Eles têm tamanhos diferentes e capacidades diferentes? Têm, sim, senhora. Eu trouxe aqui vários. Há pensos muito maiores, que são utilizados para aqueles dias de fluxo mais abundante ou utilizados durante a noite, e há uns ainda maiores que são muito adequados para o pós-parto, por exemplo. Temos pensos de fluxo moderado, pensos de fluxo ligeiro, portanto também muda um pouco o tamanho e a capacidade de absorção. E vão poder verificar que eles não são grossos. Estes pensos, ao contrário do que se pensa, não são grossos, não têm de ser grossos. Há marcas que têm pensos muito finos. São essas mesmas, eu já vos vou dar o meu top 3. Espera. Também temos pensos diários. Para quem quiser usar pensos diários, então aí a poupança é ainda maior, porque quem usa um penso descartável todos os dias, os custos vão ser mesmo muito mais elevados. Portanto, tem as opções. Aí eu recomendo que tenham, por exemplo, 7. E eu sei que a vossa pergunta agora, mas como é que eles se lavam? É muito mais simples do que pensam.
Eu de momento lavo os pensos com as fraldas do meu filho, portanto para mim é mesmo muito simples. Aquilo que eu faço é, eu tiro o penso, coloco dentro do balde das fraldas do meu filho e depois faço a pré-lavagem com tudo. Mas há várias maneiras de lavar os pensos, isso completamente ao gosto do freguês. Há quem opte por colocá-los num balde com água fria, de molho, e vá renovando essa água. Eu recomendo lavar de 3 em 3 dias. Portanto, imaginemos, o vosso ciclo é de 6 dias, lavam 2 vezes durante esse ciclo. Se o vosso ciclo for 3, só lavam no final. Eu costumo ir lavando a meio porque realmente calha quando eu lavo as fraldas do meu filho. Mas uma maneira de prevenir manchas é, após cada utilização, passar por água fria. Com sabão. Isso ajuda a que não haja manchas porque retiram aquela primeira camada de sangue. Podem secá-los na casa de banho, colocam dentro do saco impermeável e esperam então pela lavagem. Ou então guardam dentro do saco impermeável, perfeitamente normal, e antes de lavar, umas horas antes, colocam de molho com, por exemplo, um tira-nódoas à base de oxigênio ativo. Isso também ajuda a prevenir que eles tenham manchas. Ou, então, eu disse que isto é realmente a gosto de freguês, antes de lavar, passam por água com o sabonete ou com o sabão. Aquilo que eu tinha dito podem fazer após cada utilização, fazem antes de os lavar. Como eu disse, eu faço a pré-lavagem com as fraldas, portanto é mesmo antes de lavar que eu enfio tudo na máquina e passo tudo a frio. Quando o meu filho deixar de usar fraldas, muito provavelmente eu vou continuar a seguir essa rotina. Ou seja, antes de lavar os pensos, passo-os por água com um bocadinho de sabão e enfio tudo na máquina para lavar com a roupa normal. É verdade. Porquê? Porque também já tirámos o sangue antes. Para secar, recomendo secarem ao sol, porque o sol também ajuda a prevenir quaisquer manchas. Se forem a verificar, os meus pensos não estão manchados. Portanto, também é perfeitamente execuível ter pensos reutilizáveis sem estarem manchados. Eu nunca os pus de molho com tira-nódoas, nunca. Faço a pré-lavagem antes de lavar e depois lavo a 40 ou a 60 graus. Basta lavar a 40. Eu, por uma questão de segurança, porque estamos a falar de fluidos internos, gosto mais de lavar a 60 graus. Até o detergente. Eu uso o detergente que uso para as fraldas, portanto, o mais básico possível em pó. Usem aquele detergente que tiverem em casa. O que tiverem em casa vai funcionar. Não precisam de comprar um específico só para lavar os pensos reutilizáveis, está bem? E agora, tal como eu prometi, eu vou dar os meus top 3 de marcas de pensos. E o que é que define o meu top 3? 1. São mais finos. Eu não quero ter ali um chumaço dentro das cuecas, convenhamos, não é? Portanto, eu gosto de pensos finos. 2. Absorvem. 3. Não andam ali a passear-se nas cuecas. É muito importante. Nem todas as marcas são iguais e há umas que gostam de andar ali a passear e irritam-me solenemente. Portanto, eu vou optar por aqueles que não passeiam lá dentro. Para isso, eu já testei vários para estar aqui a apresentá-los. Eu já ando a testar pelos há muito tempo. Portanto, primeiro, Elscabar. É uma marca dinamarquesa e tem uma característica que eu aprecio muito, que é esta camada impermeável também está incluída na aba de dentro, ajudando assim a prevenir quaisquer fugas. Nunca tive nenhuma fuga com penso reutilizável, mas acredito que seja perfeitamente possível haver, tal como havia com pensos descartáveis. Portanto, minto, já tive. Quando às vezes nós nos colocamos tão bem e fica, se calhar isto é TMI, mas pronto, fica um pouco de sangue nas cuecas, mas não é de lado, é normalmente em cima ou em baixo e é azelice minha. Continuando, Elscabar, feito de bambu terry, este é para fluxo moderado e fecha-se assim, nas cuecas. É um penso muito ergonómico, como veem muito estreito aqui, dá para usar com cuecas bastante estreitas. Os pensos têm sempre 2 molas de ajuste, também para podermos adaptar. E uma dica que eu vos deixo, quando acabarem de os usar e os quiserem colocar num sítio, num saquinho, ou seja o que for, e estiverem na rua, dobrem. Pronto, e podem colocar assim dentro do saco. Segundo, uma marca nacional, a Fluffy Organic and Eco. Este é um pouco, mas muito ligeiramente mais grosso, extremamente absorvente e uma nota, as fibras naturais, quanto mais lavarmos, mais absorventes ficam. Portanto, este também fica muito pequeno, como eu disse há pouco, o padrão fica virado para nós, fecha-se
Este é um pouco menos estreito aqui nas cuecas, é bom para aquelas cuecas que nós usamos naqueles dias. Terceiro, mais fino de todos. Este é da Fern, que é a marca irmã da Tickle Tots, uma marca de fraldas. Também tem as abas aqui com o material impermeável e é fechado assim. É um intermédio, não é muito estreito, não é tão estreito como o Elscabar, mas também é um pouco mais estreito do que o da Fluffy Organic. Assim fica colocado. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos tenha sido útil para desmistificar algumas ideias dos pensos reutilizáveis. Eu optei por usar por conforto e para não ter químicos ali naquela zona. Essencialmente, essas foram as razões que me levaram a usar os pensos reutilizáveis. Como eu disse, eu uso cerca de 8 a 10 em cada ciclo. Isso vai depender do número de horas a que se muda o penso. Eu mudo de 4 em 4 horas, mais ou menos, não preciso de mudar mais, mas se mudarem mais, precisarão de mais pensos ou ao contrário. Não recomendo que deixem mais do que 8 horas, tal como os descartáveis. É exatamente a mesma coisa. Relaxem, não é nada difícil lavar pensos reutilizáveis, como podem verificar, basta experimentar e acreditem que vão ficar rendidas. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e apetece-me cantar músicas assim como o Even Flow dos Pearl Jam. Even flow, thoughts arrive like butterflies. ou então, red, red wine goes to my head.